para poder escrever nos slides em alguns momentos, ok? Sim. Ok. Posso começar? Pode. Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel José Matos de Medeiros Lima. Vou apresentar a defesa do tema para a vaga do cargo de professor de carreira de magistrado superior na área de farmacologia básica aplicada ao desenvolvimento de fármacos, onde eu vou estar falando sobre o tema farmacologia dos antidepressivos, especificamente os inibidores da recaptação de monoaminas. Nesta aula, nós vamos abordar a parte introdutória, onde nós vamos definir alguns conceitos relacionados à depressão, onde também vamos abordar e tentar elucidar e compreender um pouco a base fisiopatológica da depressão, para que posteriormente se torne mais fácil o entendimento da aplicação dos inibidores de recaptação das monoaminas, onde vamos abordar os mecanismos de ação dessas substâncias e, por fim, vamos ver a aplicação prática dessas substâncias para o tratamento da depressão. Então, inicialmente, a depressão ela é considerada um transtorno de humor, que também tem um cunho também denominado como um transtorno afetivo, onde afeto é uma expressão externa do humor, que é vivenciada por dentro do indivíduo. E esse afeto, o indivíduo ele pode ciclar entre esse espectro de humor. Uma parte mais positiva, relacionada com alguns transtornos de humor relacionados à mania, e outros mais negativos, relacionados à depressão. Dentro desse espectro, a eutimia seria a linha de base. Os indivíduos normalmente ciclam entre hipertimia e hipotimia, normalmente, mas os extremos podem conferir algum distúrbio, algum transtorno psiquiátrico. O extremo mais positivo é considerado um transtorno maníaco, onde o indivíduo apresenta um humor anormalmente elevado, expansível, irritável, e apresentando outros sintomas associados de hiperatividade, verborreia, entre outros. Enquanto no espectro negativo está relacionado à depressão, um evento depressivo, que contém como dois pontos principais o humor deprimido e a perda de interesse e prazer. Também podemos ter graus mais brandos da mania, que é caracterizado como hipomania, ou o indivíduo ele pode ciclar entre ambos os espectros de humor, na fase maníaca e na fase depressiva, o que chamamos de transtorno de humor bipolar. O que caracteriza a depressão? Os dois principais sinais e sintomas da depressão são caracterizados pelo humor deprimido e a perda de interesse e prazer, associados a um sentimento de culpa, de inutilidade, alterações de sono, fadiga, redução da concentração, alteração de peso e apetite, onde o indivíduo ele pode ter ganho ou perda de peso. E para se utilizar isso como critério para o diagnóstico da depressão, o indivíduo precisa ter uma alteração superior a 5% da massa corporal dentro de 30 dias. Como também alterações de sono e tendência suicida. A tendência suicida ou ideação suicida confere o sintoma mais grave da depressão, onde o indivíduo pode acabar cometendo suicídio, tirando a própria vida. Isso precisa ser muito bem abordado e há uma certa atenção no momento de avaliação desse tipo de paciente. Existem outros sintomas que também estão associados à depressão, mas que não fazem parte do critério diagnóstico, mas são observados, como alguns transtornos de ansiedade associados à depressão, alterações vasomotoras, disfunções sexuais, pacientes com alterações da sensibilidade, dor crônica, sonolência e hiperinsônia também acabam compondo a depressão. Nesse momento, a depressão ela é uma doença em que sempre se tentou, na ciência, entender como funciona a depressão, como funciona o indivíduo. E existem algumas vias hipotéticas relacionadas com os sintomas da depressão, como fadiga psicomotora relacionada ao núcleo estriado, alteração de prazer, interesse,
as alterações de humor relacionadas ao núcleo accumbente do sistema límbico, alterações de concentração em prazer relacionadas com o córtex pré-frontal dorso lateral e na região órbito-frontal e ventromedial relacionados à culpa, à tendência suicida, também alterações de amígdala relacionadas ao medo, ao sentimento de culpa e tendência suicida, e como também alterações de movimento relacionadas a alterações no cerebelo, fadiga física, sono e apetite, as regiões de medula e tronco encefálico. Então, todas essas são possíveis áreas onde, teoricamente, existe uma constelação de eventos relacionados aos sintomas da depressão. Mas existem algumas hipóteses fisiopatológicas da depressão. A primeira hipótese que se levantou a respeito da depressão foi a hipótese monaminérgica, da redução das monaminas, onde possivelmente ocorreria uma redução das monaminas serotonina, dopamina e noradrenalina no córtex. E isso foi observado mais ou menos na década de 50, onde pacientes que tinham hipertensão eram tratados com uma medicação chamada de reserpina. E a reserpina é um inibidor do VMAT, um transportador vesicular, e acaba levando a uma depressão crônica das monaminas, que se estocam dentro dessas vesículas e são liberadas quando ocorre um potencial de ação. E foi observado que esses pacientes que faziam uso de reserpina tinham uma maior incidência de desenvolvimento do quadro depressivo. Então, pensou-se que possivelmente a redução de monaminas estivesse relacionada diretamente com a depressão. E aí, estudos pós-mortem vieram e foram analisar o cérebro de pacientes com depressão. E os dados não foram consistentes. Alguns estudos apresentavam uma redução, de fato, outros um aumento até, e outros não observavam nenhuma diferença na biodisponibilidade de monaminas. E a partir daí veio uma segunda hipótese, a hipótese da suprarregulação de receptores. Por conta dessa redução hipotética de monaminas, ocorreria um upregulation, um aumento, uma suprarregulação de receptores na tentativa de aumentar a transmissão sináptica, por conta desse déficit de monaminas corticais. Mas a teoria, a hipótese que mais tem sido estudada e é aceita hoje em dia em relação à depressão é a teoria relacionada ao estresse e ao BNDF. O BNDF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, onde o estresse crônico poderia levar a uma redução desse BNDF e uma possível atrofia cortical. Bom, de que forma ocorreria essas alterações monaminérgicas? Em relação à hipótese monaminérgica, aqui nós podemos observar o cérebro de um indivíduo normal, onde as projeções serotoninérgicas, noradrenérgicas e dopaminérgicas, oriundas do lóculo ceruleus, das projeções noradrenérgicas, núcleos magnos da RAF, as projeções serotoninérgicas, e da área tegmental ventral dopaminérgicas, liberariam seus neurotransmissores e sinalizariam para os receptores, normalmente. Mas no indivíduo deprimido, possivelmente ocorre essa redução tanto da biodisponibilidade de monaminas quanto no número de receptores. E com o tempo, ocorre essa suprarregulação, esse upregulation de receptores na tentativa de melhorar a sinalização cortical. Só que essas monaminas, elas são importantes também para a sinalização do BNDF. Essa terceira hipótese neurotrófica da depressão, ela pode ser causada possivelmente por essa redução das proteínas que envolvem os processos que nós chamamos de neurogênese e plasticidade sináptica. O BNDF ele tem um papel extremamente importante em promover o crescimento, o desenvolvimento de neurônios imaturos, da manutenção da síntese monaminérgica, amplia a sobrevivência dos neurotransmissores, dos neurônios. Então, o BNDF ele parece ser um importante fator para a sobrevida neuronal. E tem sido observado que níveis baixos de BNDF contribuem para a atrofia celular, onde alguns estudos demonstram uma certa atrofia no hipocampo de pacientes não tratados com depressão crônica. Então, o BNDF ele não é só importante para a manutenção da homeostasia neuronal, mas para aumentar as sinapses monaminérgicas, mas como as próprias monaminas são importantes para sinalizar as vias de transcrição de BNDF, onde isso é um ciclo muito importante para a manutenção da homeostasia cerebral, neuronal. E o estresse tem sido demonstrado que altos níveis de estresse elevam cortisol.
E o cortisol, nós sabemos que o cortisol ele tem um papel supressor da imunidade, supressor de fatores de transcrição. E esse excesso de cortisol pelo estresse crônico podem modular genes, reduzindo a transcrição de BNDF. É claro que nem todo indivíduo, existe um componente genético associado, mas nem todo indivíduo significa que se ele passar por um estresse, ele vai desenvolver a depressão, vai reduzir os níveis de BNDF. É o que nós chamamos de epigenética. Os fatores, o indivíduo pode até ter o gene associado a uma maior predisposição ao desenvolvimento da depressão, mas os fatores ambientais podem influenciar diretamente na ativação desses genes. E a depressão, nós podemos definir ela como espectros, que nós chamamos de sintomas afetivos positivos e sintomas afetivos negativos. Os sintomas da depressão eles estão relacionados com o humor, e nós podemos caracterizar eles como uma expressão afetiva. Então, uma redução do afeto positivo e um aumento do afeto negativo caracterizam a depressão. Então, os sintomas relacionados com a depressão no afeto positivo, do humor deprimido, perda de felicidade, interesse, perda de prazer, energia, redução do entusiasmo, redução da vigilância, parece estar relacionado com uma disfunção dopaminérgica e possivelmente noradrenérgica, como observamos nessa parte. Enquanto os sintomas relacionados ao aumento do afeto negativo, o aumento do afeto negativo relacionado ao humor deprimido, ao sentimento de culpa, menos-valia, aversão, o medo excessivo relacionado à amígdala, a ansiedade, hostilidade, parece estar relacionado com uma disfunção de transmissões serotoninérgicas e noradrenérgicas. E para facilitar esse entendimento, nesse esquema, aqui eu mostro as projeções serotoninérgicas e as projeções noradrenérgicas, hipofuncionais no indivíduo deprimido, possivelmente, onde os interneurônios noradrenérgicos, que podem influenciar também no aumento dessa transmissão serotoninérgica e dopaminérgica, podem estar possivelmente hipofuncionantes também. Então, na depressão, nós observamos um indivíduo que tem um aumento do afeto negativo relacionado com as projeções serotoninérgicas. Por que relacionados com as projeções serotoninérgicas? Porque o córtex pré-frontal, o ventromedial e a amígdala estão relacionados com interesse, fadiga, concentração, tendência de suicida, humor. Estão reduzidos essas projeções. Então, nós temos um aumento do afeto negativo. Enquanto uma redução do afeto positivo, relacionado ao núcleo accumbens, do sistema límbico, sentimento de culpa, e o córtex pré-frontal dorsolateral, onde a dopamina tem um papel importante em regulação do humor, também estão suprimidos. Então, basicamente, no que consiste atualmente a terapia farmacológica seria em aumentar a biodisponibilidade dessas monoaminas, serotonina, dopamina e noradrenalina, aonde queremos reduzir o afeto negativo e aumentar o afeto positivo, abordando todos os espectros. A importância do entendimento desse circuito auxilia o psicofarmacologista a prescrever melhor as estratégias farmacológicas baseadas nos sintomas que os pacientes apresentam. Então, com isso, nós vamos abordar agora, nesse momento, a classe de medicações mais utilizadas no tratamento da depressão, que são os inibidores da recaptação das monoaminas, que são divididos em algumas classes, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, como fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram e citalopram, os mais conhecidos atualmente. A fluoxetina, o medicamento mais prescrito no mundo antidepressivo. Os inibidores da recaptação de serotonina e nora, como venlafaxina, desvenlafaxina, que é o seu metabólito. Os inibidores da recaptação de nora e dopamina, como a bupropiona. E, por fim, os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, como reboxetina, por exemplo. O primeiro que nós vamos abordar são os inibidores da recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e escitalopram. Todos esses fármacos possuem um mecanismo de ação em comum. Inibem o SERT, que é o transportador de recaptação de serotonina.
do lado de cada uma dessas substâncias farmacológicas, eu exemplifiquei nomes comerciais de alguma dessas substâncias. Agora, qual é a ação farmacológica dos inibidores da recaptação de serotonina? Vejamos. O que acontece no indivíduo, quando ele está deprimido, é uma redução da biodisponibilidade de monaminas, tanto na área somatodendrítica, quanto na região terminal axonal. E, dessa forma, o indivíduo deprimido tem essa infrarregulação na neurotransmissão serotoninérgica, com poucos receptores e com pouca ativação desses neurônios serotoninérgicos. Quando se utiliza um fármaco inibidor da recaptação de serotonina, ele, nas transmissões serotoninérgicas, ele inibe de forma mais intensa e expressiva o SERT na área somatodendrítica, primariamente, do que na área terminal axonal. Dessa forma, o antidepressivo, o inibidor da recaptação de serotonina, ele vai aumentar a biodisponibilidade de serotonina em larga escala na região somatodendrítica primariamente. Com isso, vai levar ao aumento da ativação de autorreceptor inibitório 5-HT1A. Esse receptor, quando ele for muito estimulado, ele vai diminuir mais ainda o drive serotoninérgico. Isso explica, em partes, o porquê os pacientes, quando fazem uso do inibidor da recaptação de serotonina, experimentam agudamente, às vezes, uma piora do quadro, por conta de uma redução mais expressiva ainda da liberação de serotonina. Mas, posteriormente, esse excesso de ativação dos receptores 5-HT1A leva a uma sinalização no núcleo do neurônio serotoninérgico, onde vai promover um down-regulation, ou uma dessensibilização dos autorreceptores 5-HT1A. Dessa forma, esse neurônio vai ficar mais livre para que ocorra a sua transmissão sináptica. Assim, o neurônio serotoninérgico, as transmissões serotonérgicas que estão livres da inibição da própria serotonina na área somatodendrítica, estão livres para a estimulação de outras vias para aumentar a transmissão sináptica. E assim ocorre um aumento da biodisponibilidade de serotonina, posteriormente, na fenda do neurônio pós-sináptico, do terminal axônico. E isso também explica, em partes, o porquê que inicialmente o indivíduo apresenta efeitos adversos e também porque ele demora em torno de 14 a 21 dias para experimentar os benefícios da ação do medicamento. Porque se fosse apenas a teoria monaminérgica da redução das monaminas, apenas uma dose do inibidor da recaptação de serotonina é capaz de aumentar a biodisponibilidade. Com isso, a gente observa que existem esses fatores transcricionais, ativadores, reguladores da função dos neurônios. E mais tardiamente, ocorre um down-regulation, uma infrarregulação dos receptores pós-sinápticos, que inicialmente estão hiperativados, e depois ocorre essa redução, esse down-regulation. E a partir daí é que o paciente começa a experienciar os efeitos clínicos do medicamento para o tratamento da depressão. Mas os inibidores seletivos da recaptação de serotonina não são todos iguais. Eles não são tão seletivos assim. Por exemplo, a fluoxetina, além de inibir o NET, ela tem uma fraca atuação sobre o SERT, que é o transportador de recaptação de serotonina, ela tem uma fraca atuação também de bloquear os transportadores de recaptação de noradrenalina, NET. E também parece que ela é um antagonista reversível de receptores 5-HT2C, que parece ser uma ação aditiva da fluoxetina, que vamos abordar mais à frente. A paroxetina, por exemplo, é um outro inibidor da recaptação de serotonina, que além de inibir o SERT, inibe o NET e também tem uma ação anticolinérgica, conhecida, um bloqueio de receptores M1 e também da oxinitosintetase. A sertralina tem uma pequena ação sobre o DAT, o transportador de recaptação de dopamina, e também ação sobre os receptores sigma-1, que modulam canais de cálcio. O citalopram, ele possui dois enantiômeros, um enantiômero S positivo e um R negativo, onde parece que um enantiômero compete com a ação do outro, diminuindo onde o enantiômero R reduz a ação
do enantiômero S, que é inibir a recaptação de serotonina. E também possui uma pequena ação sobre receptores H1, que confere uma ação mais sedativa, mais calmante ao citalopram. Mas a indústria farmacêutica criou o escitalopram, que é o enantiômero S puro, enantiômero S positivo, o que retira um pouco esses efeitos sedativos do citalopram e a ação antagonista do enantiômero R. Sobre a fluoxetina, o primeiro inibidor da recaptação de serotonina, ele inibe o SERT, como ela promove essa inibição do SERT, então nós temos um aumento da biodisponibilidade de serotonina. E o aumento da transmissão serotoninérgica melhora o humor do paciente, reduz o afeto negativo associado às vias serotoninérgicas e reduz também a ansiedade, um papel ansiolítico do inibidor da recaptação de serotonina da fluoxetina, que também pode ser utilizado no tratamento de alguns pacientes com transtorno de ansiedade generalizada associado. A ação antagonista reversível também dos receptores 5-HT2C promove um aumento de dopamina e de noradrenalina. Os receptores 5-HT2C são receptores inibitórios. Bloqueando essa ação desse receptor, permite-se que as sinapses dopaminérgicas e serotoninérgicas e noradrenérgicas, que podem estar inibidas pelo excesso de serotonina, fiquem livres. E assim há um pequeno aumento no afeto positivo dos pacientes, que estão relacionados mais à dopamina e nora. Em pacientes que utilizam inibidores da recaptação de serotonina e apresentam uma depressão unipolar mais resistente ao tratamento com a monoterapia, ou outros fármacos que têm ação similar de bloquear receptor 5-HT2C, como, por exemplo, antipsicóticos, como a olanzapina, podem ser associados para tratar esse paciente com depressão unipolar resistente. O que vai melhorar o humor, aumenta o afeto positivo, reduzindo a fadiga, reduzindo a apatia, a anedonia, a estabilidade e o comportamento alimentar. Então, é uma das substâncias também que podem ser utilizadas no tratamento da compulsão alimentar. E também pode aumentar a agitação, insônia e ansiedade. Então, tem que tomar um certo cuidado naqueles pacientes deprimidos que apresentam um espectro de transtorno de ansiedade. Isso pode acabar precipitando uma virada de humor. E a leve inibição do NET, o transportador de recaptação de noradrenalina, aumenta os níveis de nora, o que aumenta tanto projeções serotoninérgicas e noradrenérgicas, melhorando o humor e todos esses efeitos que nós citamos aqui anteriormente. Aqui algumas apresentações comerciais. E quais são as indicações desse inibidor de recaptação de serotonina? Todos os transtornos de humor podem ser utilizados a fluoxetina. É um fármaco que tem um espectro bom no tratamento dos transtornos de humor. Também serve no tratamento da bulimia nervosa, da anorexia nervosa também, na profilaxia de enxaquecas, na profilaxia também da depressão pós-acidente vascular encefálico, não é mais AVC, o termo agora é AVE, e também é um fármaco utilizado no manejo da dor neuropática, possivelmente por conta da sua ação sobre receptores 5-HT2C, que vão aumentar as projeções noradrenérgicas e dopaminérgicas, que compõem todo o mecanismo do portão medular, que fazem parte, né, na composição do portão medular da dor. Quais são as contraindicações mais importantes? As contraindicações mais importantes são a hipersensibilidade, já conhecida ao medicamento, então deve-se pensar em outras substâncias, caso o paciente já apresente alguma hipersensibilidade. Pacientes que fazem uso de imaus, que são inibidores da monaminoxidase. O paciente que usa já um imau é um fármaco que geralmente promove uma inibição irreversível, um antagonismo irreversível dessa enzima que vai metabolizar as monaminas. Assim, se o paciente associar a outra medicação, ele pode aumentar muito o nível dessas monaminas, como, por exemplo, serotonina, e o paciente pode vir a desenvolver uma síndrome serotoninérgica. Então, é necessário esperar pelo menos umas 3 semanas após a suspensão do imau para iniciar a terapia com a fluoxetina, ou um intervalo de mais ou menos 5 semanas após a suspensão da fluoxetina para iniciar um tratamento com o imau, para evitar o surgimento de efeitos adversos indesejáveis. Um outro ponto importante também é que é importante aguardar esse tempo de correlação de interação de imau com a fluoxetina
porque o excesso de serotonina pode precipitar algumas arritmias graves no paciente, com prolongamento do QT e pode acabar culminando aí numa arritmia grave, que é a torsades de Pons. Também é importante que evitar a associação da fluoxetina com a tioridazina, um antipsicótico, pois pode aumentar a biodisponibilidade da tioridazina e isso pode precipitar também arritmias. As reações diversas mais comuns são náuseas e cefaleias, diminuição do apetite, dor abdominal, insônia, nervosismo, sudorese excessiva. Algumas considerações importantes sobre o manejo clínico dessa medicação nos pacientes é o seguinte. A primeira, a fluoxetina tem uma meia-vida longa. Então, quando o paciente termina o tratamento antidepressivo, a retirada do medicamento ela pode não precisa fazer uma titulação de dose. O paciente ele não vai experimentar uma síndrome de abstinência, o que pode acontecer com outros medicamentos que nós vamos citar aqui dessa classe, por conta dessa meia-vida longa. Nós devemos ter atenção a algumas condições importantes, como, por exemplo, pacientes com diabetes mellitus, que já fazem uso de insulina ou hipoglicemiantes, porque isso pode precipitar, esse medicamento pode precipitar um quadro de hipoglicemia. Então, é importante fazer um ajuste de dose das medicações antidiabéticas. Em pacientes idosos também, que podem desenvolver um quadro de hiponatremia, se eles estiverem fazendo uso de algum diurético, como, por exemplo, furosemida, isso pode precipitar um quadro de hiponatremia e esse paciente pode vir a descompensar, principalmente nos idosos. É importante também fazer uma orientação familiar aos pacientes que fazem uso de fluoxetina que têm ideação suicida. Porque o que acontece? O paciente com ideação suicida, ele tem um humor positivo reduzido e o negativo aumentado. Como a fluoxetina vai reduzir o humor negativo, aumentando por conta da serotonina, ela não consegue aumentar o humor positivo. Então, o paciente que tem ideação suicida e não comete suicídio, o uso da fluoxetina pode dar a força que ele precisava, dar a energia que ele precisava para cometer o suicídio. Então, é importante acompanhar esse paciente que tem ideação suicida de perto, principalmente os pacientes mais jovens, com menos de 25 anos, e nas primeiras semanas do tratamento. Isso é mais importante. Outro ponto importante é em relação ao risco de sangramento anormal que pode acontecer. Uma vez que a serotonina ela também tem uma ação sobre as plaquetas e ela pode atuar sobre receptores 5-HT2C e reduzir mais ainda a ação plaquetária, principalmente se esse paciente estiver fazendo uso já de um antiagregante plaquetário. Então ele pode acabar precipitando aí quadros hemorrágicos. E também é importante fazer esses alertas em relação à utilização dos inibidores da monoamina oxidase, como citei previamente. Um outro inibidor da recaptação de serotonina seletivo é a paroxetina. A paroxetina inibindo o SERT promove o aumento dos níveis de serotonina, melhora o humor, reduz o afeto negativo, a ansiedade. O leve antagonismo reversível do receptor M1, né, esse efeito anticolinérgico da paroxetina, é um efeito interessante, porque ele pode provocar no paciente uma sedação leve. Então, ele pode ser uma estratégia para tratar pacientes de depressão com algum espectro de sintoma de ansiedade. Mas esses efeitos geralmente são bem leves e eles são doses dependentes. A leve inibição do NET também aumenta os níveis de nora, o que melhora o humor, os efeitos que a gente citou previamente, de humor, de energia, etc. Então, esse efeito enérgico da nora também parece ser interessante. Agora, um ponto importante da paroxetina é a sua inibição da oxidolito sintetase. A oxidolito sintetase, que é a enzima que sintetiza o óxido nítrico, ela diminui a síntese e a biodisponibilidade do óxido nítrico. Consequentemente, ela leva a uma disfunção sexual mais expressiva, principalmente no homem, por conta da diminuição da capacidade de vasodilatação do corpo cavernoso. Todos os inibidores da recaptação de serotonina tendem a levar a uma disfunção sexual, como um efeito adverso bem comum deles. E o possível mecanismo por trás disso é porque lá na área pré-óptica medial, a APOM, nós temos uma
uma densidade de receptores inibitórios 5-HT2C que modulam as sinapses dopaminérgicas. Então, o excesso de serotonina acaba ativando o receptor inibitório 5-HT2C, que reduz o drive dopaminérgico e, consequentemente, leva a uma disfunção sexual. Tanto no homem quanto na mulher. Mas a paroxetina evidencia mais isso ainda por conta da inibição da óxido de sintetase, que é importante para o processo de vasodilatação do corpo cavernoso. Um outro perfil interessante da paroxetina é que ela vem sido utilizada na associação com outros fármacos ansiolíticos, por conta desse efeito sedativo colinérgico. Tá? E um outro ponto interessante também em relação a características farmacocinéticas da paroxetina é que ela pode causar síndrome de abstinência em comparação à fluoxetina, que não causa, porque é uma medicação que tem uma meia-vida um pouco menor. Então, a interrupção abrupta da paroxetina pode precipitar uma síndrome de abstinência, principalmente em pacientes que usam doses mais altas de paroxetina e já faz um tratamento prolongado. Aqui algumas preparações comerciais. As indicações da paroxetina são para tratamento de todos os transtornos de humor, transtorno depressivo maior, obsessivo-compulsivo, distimia, que é uma depressão mais branda, mais de longa duração, ansiedade generalizada, ansiedade social também, o transtorno de estresse pós-traumático. Na bulimia nervosa também ela tem um papel interessante no tratamento dos transtornos alimentares. As principais contraindicações é em relação à hipersensibilidade do fármaco, em pacientes em uso de mal, como citei anteriormente, em pacientes que fazem uso desses antipsicóticos que podem precipitar arritmias. As principais reações adversas estão relacionadas à anorgasmia, retardo ejaculatório, diminuição do desejo sexual, por dois mecanismos, serotoninérgico e inibidor da óxido de sintetase. Boca seca, constipação, retenção urinária são relacionadas a esses efeitos anticolinérgicos. Sonolência, cefaleia, tremor e tontura, agitação, ansiedade e ganho ponderal de peso também podem ocorrer. O manejo clínico dessa medicação é que precisamos ter um certo cuidado com pacientes que apresentam certo nível de disfunção hepática, porque a paroxetina é uma medicação altamente metabolizada pela CYP2D6. Então, qualquer medicação que possa ser indutora ou inibidora da CYP2D6 pode influenciar, como, por exemplo, alguns analgésicos opioides, codeína, especialmente, beta-bloqueadores, os próprios antipsicóticos, como a tioridazina, podem influenciar. Então, é importante escolher outro medicamento, como, por exemplo, o escitalopram, que tem uma ação menor sobre a metabolização de CYPs. O alerta também em pacientes que têm histórico de mania. Por conta dessa fraca inibição do NET, pode aumentar os níveis de nora e, consequentemente, pode fazer virada de humor nesse paciente. Então, é importante acompanhar esse paciente de perto ou evitar o uso dessa medicação e utilizar uma outra estratégia. Outro ponto também interessante, importante, é a interação com os inibidores da monoaminoxidase. Próxima classe, o próximo fármaco de inibidor da recaptação de serotonina é a sertralina, que tem uma ação sobre DAT e também receptor sigma-1. A inibição do SERT melhora o humor, reduz o afeto negativo, reduz a ansiedade. A leve inibição do DAT, transportador de recaptação de dopamina, aumenta levemente os níveis de dopamina, o que melhora a motivação, energia e concentração desse paciente, melhora os quadros de insônia. E a ligação do receptor sigma-1 ainda não é muito bem compreendida, mas ele modula canais de cálcio. Então, parece ser um receptor importante na estabilização da função neuronal e sináptica. Então, tem um papel de melhora de humor importante nessa manutenção da sinaptogênese. Aqui nós observamos algumas preparações comerciais da sertralina. As indicações também são para todos os transtornos de humor, depressivo maior, obsessivo-compulsivo, distimia, pânico, transtornos de ansiedade generalizada também podem ser utilizados. Nos transtornos alimentares tem utilizado a sertralina associada à bupropiona também.
parece que a sertralina com a bupriona reduz, né, o apetite excessivo. Isso no Brasil não está indicado pela diretriz brasileira de fármacos anti-obesidade, mas é utilizado de forma off-label. As contraindicações estão relacionadas à hipersensibilidade ao medicamento, em pacientes que fazem uso de mal, pacientes que estão fazendo uso também de antipsicóticos que podem precipitar arritmias. As principais reações adversas são náusea, boca seca, cefaleia, tontura, diarreia pode ocorrer também, e a disfunção sexual, como também insônia e sonolência. Considerações em relação ao manejo desse paciente. O paciente que vai fazer uso de sertralina, coloquei aqui, deve ter que tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, o paciente, se ele estiver utilizando doses muito elevadas da medicação, ele pode acabar precipitando também transtornos de pânico nesse paciente. Então, é importante fazer a titulação da dose do medicamento para evitar esse quadro de virada de humor para um transtorno de pânico. É importante também o alerta em relação à ideação suicida, que pode fazer essa virada de humor. É uma medicação também que pode aumentar o limiar convulsivo, então o paciente já com histórico de diagnóstico prévio de epilepsia, é importante evitar o uso dessa medicação. As interações com os imaus também, e especificamente em pacientes com mais de 60 anos, tem sido demonstrado a síndrome de secreção inapropriada do ADH. Isso tem sido mais evidente em pacientes acima de 70 anos com o uso de sertralina. E é um fármaco também que é extensamente metabolizado por duas CYPs importantes, a CYP 2D6 e 3A4. Onde relacionados a CYP 2D6, nós temos fármacos como codeína, beta-bloqueadores e antipsicóticos, que são metabolizados e podem aumentar os níveis dessa substância, e relacionados à inibição da CYP 3A4, pode aumentar o nível de alguns ansiolíticos, como alprazolam e tiazolam, como também interferia na metabolização das estatinas, o que pode aumentar a biodisponibilidade das estatinas, e isso pode precipitar o quadro, aumentar o risco desse paciente desenvolver um quadro de rabdomiólise, que pode ocorrer nos pacientes que fazem uso de estatinas. A próxima classe, o próximo medicamento dos inibidores da recaptação de serotonina é o citalopram. O citalopram que possui o antiômero S positivo, que é inibidor da SERT, que aumenta os níveis de serotonina, melhorando o humor, reduzindo o afeto negativo, reduzindo a ansiedade. Também possui um antiômero negativo, que é o enantiômero R, que ele vai competir pela ligação do enantiômero S. Ele atenua os efeitos da serotonina. Então, ele reduz a ação terapêutica final do medicamento. O citalopram é o único medicamento dessa classe que é uma mistura racêmica, que possui esses dois enantiômeros positivos e negativos. E essa leve ação antagonista de receptor H1 pode promover uma inibição da estatina, o que leva a um quadro leve de sedação, mas dose dependente. As indicações também são por todos os transtornos de humor, depressivo, compulsivo obsessivo, distimia, pânico. Como também é um fármaco interessante no uso também dos transtornos alimentares. As principais contraindicações estão relacionadas a interações de hipersensibilidade do fármaco, em pacientes com uso de mal e antipsicóticos, em pacientes que apresentam, sobretudo nos pacientes mais idosos, a bradicardia, a hipocalemia, hipomagnesemia, paciente que tem um infarto prévio, recente, ou paciente que tem insuficiência cardíaca. Esses pacientes precisam ter contraindicados o uso dessa medicação, pois pode levar a uma instabilidade hemodinâmica nesses pacientes. Tá? Alguns pacientes, como pacientes também com insuficiência renal, insuficiência hepática grave, deve-se fazer um ajuste de dose nesses pacientes também. As reações adversas mais observadas, mais incidentes, são a náusea, sudorese, boca seca, cefaleia e tontura, retardo ejaculatório, insônia e sonolência. E as considerações do manejo em relação às doses, que quanto maior a dose, maior o risco de provocar arritmia,
com a utilização do citalopram. As interações com os imaus, todos os inibidores da recaptação de serotonina vão ter essa interação com os imaus. E também, esse fármaco, inicialmente, ele pode acabar provocando uma ansiedade inicial no paciente, por conta de modular apenas de forma muito abrupta a via serotoninérgica, sem atuar em outras regiões. E também é um fármaco que é metabolizado mais ainda, ele metaboliza mais ainda a CYP2D6, e também ele interfere com fármacos que são metabolizados pela CYP2C19. Na CYP2C19, como por exemplo a cimetidina. A cimetidina é uma substância que, quando associada ao citalopram, aumenta o risco do surgimento da síndrome do QT longo. Então, temos que tomar cuidado, o paciente já fazer uso de cimetidina na hora de prescrever citalopram. É importante também fazer um desmame dessa medicação, o termo correto seria a titulação de dose, fazer um downgrade da dose para evitar uma possível síndrome de abstinência e que não ocorra um desbalanço, né, entre a homeostasia da neurotransmissão cortical e também as interações com AINES também que são observadas. Podem aumentar a biodisponibilidade de citalopram e precipitar aí algumas reações adversas. A próxima classe são os inibidores da recaptação de serotonina e nora, como venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina e o milnaciprano. Esses fármacos são inibidores da recaptação tanto de serotonina quanto de nora. A venlafaxina, quando ela bloqueia o SERT e bloqueia o NET, mas quando ela é metabolizada pela CYP2D6, nós temos um aumento no bloqueio de nora pela desvenlafaxina, que é o seu metabólito. Mas hoje em dia já existem preparações em que não depende, né, da metabolização da CYP2D6 para a conversão de venlafaxina em desvenlafaxina. Temos a duloxetina, que é inibidor mais potente de SERT do que NET, e o milnaciprano, que é o oposto, é um potente, o milnaciprano, que é um inibidor mais potente de NET e menos de SERT. A venlafaxina, as suas indicações estão relacionadas ao transtorno de humor. É o primeiro fármaco que pode ser utilizado também no tratamento do transtorno de ansiedade, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente nos adultos. A contraindicação dessa medicação é em pacientes que têm hipersensibilidade, pacientes que fazem uso de IMAL e pacientes que fazem uso também de antipsicóticos que podem provocar arritmias. As principais reações adversas são náuseas, tremores, boca seca e sudorese, cefaleia, tontura, anorgasmia, retardo ejaculatório, insônia e sonolência. E em relação ao manejo clínico dos pacientes, deve-se tomar cuidado com a pressão arterial desse paciente, uma vez que o fármaco inibe o transportador de recaptação de noradrenalina, ele aumenta o tônus simpático, aumenta o drive simpático, isso pode aumentar a pressão arterial desse paciente, então precisa talvez fazer um ajuste de dose da medicação antihipertensiva desse paciente. E as interações com o IMAL, já abordadas previamente, todos os inibidores de recaptação têm que se tomar muito cuidado com as interações dos IMAL. Ajustar a dose também no paciente com insuficiência renal por conta da eliminação da medicação. O desmame deve ser feito a titulação de dose para retirada da medicação do paciente. E aqui algumas preparações comerciais. Em relação agora ao fármaco, a classe dos fármacos que são inibidores da recaptação de nora e de dopamina, como a bupropiona, o único agente dessa classe. Ela vai bloquear a recaptação tanto de nora quanto de dopamina. E a bupropiona ela é metabolizada em diversos metabólitos que possuem uma ação orgânica, mas o metabólito que tem uma maior ação sobre o bloqueio de NET e DAT é a radafaxina, que é o metabólito mais potente. Uma ação interessante da bupropiona é que, mais especificamente no córtex pré-frontal, nós temos uma baixa quantidade de transportador de recaptação de dopamina, o DAT. Mas quando ocorre o bloqueio de NET, que também recapta a dopamina, nós temos um aumento da ação tanto de noradrenalina quanto de dopamina na sua região sináptica, mas como também nos neurônios periféricos. Então, é possível com a bupropiona aumentar o espectro de ação tanto da dopamina quanto da serotonina.
deixando de ser apenas aquela transmissão sinapse a sinapse, aumentando a biodisponibilidade e promovendo a ação em outros neurônios receptores vizinhos. A bupropiona é indicada no tratamento de todos os transtornos de humor também. Também utilizada no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas funciona muito bem como fármaco para reduzir a fissura no tabagismo e de outras drogas de adição, como cocaína e metanfetamina, por conta de sua ação sobre a dopamina, que está relacionada ao núcleo accumbens, ao centro de prazer e de satisfação. Serve também como medicação no tratamento da obesidade associada a outras substâncias, mas de forma off-label. Ela pode ser associada a inibidores da recaptação de serotonina para pegar todos os espectros e também no tratamento de transtornos de ansiedade generalizada. É contraindicada em pacientes com hipersensibilidade, em pacientes usando o inibidor da monamina oxidase, no paciente com bulimia, paciente com epilepsia por aumentar o risco convulsivo e pacientes também com traumatismo crânioencefálico e lactação, por passar pelo leite e pode aumentar a pressão intracraniana. As reações adversas mais comuns são fadiga, náusea, boca seca, insônia, cefaleia, tremor, taquicardia e vertigem. E as considerações em relação ao manejo clínico do paciente é investigar se há histórico de convulsão ou diagnóstico prévio de epilepsia. Também é importante saber se esse paciente tem algum tipo de tumor que secreta grandes quantidades de prolactina, porque essa substância ela pode acabar aumentando mais ainda a secreção de prolactina, nesses tumores secretagogos de prolactina. É importante adequar também a dose dessa medicação nos pacientes com insuficiência renal, pacientes com hipertensão arterial e as interações com IMAL e antidepressivos tricíclicos. E também a atenção aos pacientes com Parkinson, que fazem uso de medicações antiparkinsonianas, porque pode aumentar demais a biodisponibilidade de dopamina. Algumas preparações comerciais. Aqui nós vamos falar da reboxetina, um fármaco que atua na recaptação de serotonina e nora, a tamoxetina e a divoxetina, que não está presente no Brasil. É um fármaco de inibição pura da noradrenalina. As indicações, todos os transtornos de humor, no transtorno depressivo maior, na distimia, no transtorno de pânico, no TDAH, é contraindicado nos pacientes com glaucoma de ângulo fechado por sua ação em reduzir a drenagem do humor aquoso, aumentando a pressão, isso pode piorar o quadro de glaucoma do paciente, em pacientes utilizando IMAL, em pacientes utilizando antipsicóticos, que podem provocar arritmias, e alergia também a alguns compostos. As principais reações adversas é a ansiedade, que pode causar pelo aumento do drive simpático, náuseas, boca seca, insônia, todas ações aí, colinérgicas observadas. Em consideração no manejo clínico desses pacientes, histórico de convulsão também é importante salientar. As interações com CYP3A4 e 2D6, que são altamente relacionadas com fármacos, por exemplo, antifúngicos, alguns macrolídicos, nefazodona, sertralina, alprazolam, são fármacos que são metabolizados pela CYP3A4, que pode precipitar ao surgimento de efeitos adversos. E também na CYP2D6, por conta da metabolização e interação com fármacos opioides, beta-bloqueadores e tricíclicos. Tem que fazer ajuste de dose no paciente com insuficiência renal, paciente com hipertensão e as interações com IMAL e DAT, e também no paciente com hiperplasia prostática benigna, uma vez que esse fármaco aumenta o tônus simpático e dificulta a capacidade miccional desse paciente, que já está reduzida. Algumas considerações finais para a gente terminar. O que é importante ressaltar sobre os antidepressivos é que é indicado para todo paciente, utilizando inibidor de recaptação, realizar um desmame da medicação, nunca fazer interrupção abrupta, que pode causar um desequilíbrio na homeostasia das neurotransmissões. Atenção também maior com os pacientes polifarmácia ou polifármacos, pacientes idosos que fazem uso de diversos fármacos por conta do perfil de interação medicamentosa extremamente alto, que muitas vezes é negligenciado na prática clínica. Muita atenção também aos sintomas e os possíveis efeitos adversos relacionados a essa medicação. Um paciente já com depressão que apresenta uma disfunção sexual, você pode pensar numa outra estratégia que não gere tanta disfunção sexual nesse paciente. E também para mim é o ponto mais importante sobre esse tópico de depressão, é que apenas o medicamento não é capaz de ajudar o paciente.
O medicamento ela é uma ferramenta terapêutica utilizado para levar o paciente à sua melhora do seu estado de humor. Os medicamentos eles precisam ser associados a terapias, psicanálises, a mudança do estilo de vida, que é extremamente importante para uma melhor condição de vida desse paciente. Eu encerro essa aula agradecendo vocês, a atenção de todos vocês, a atenção da banca, e deixo aqui também disponível um QR Code para caso alguém tenha interesse em acessar a aula e um material de um mapa mental que eu disponibilizei para o estudo da psicofarmacologia desse tema. Muito obrigado